Olá, querido estudante, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos resolver algumas questões de dinâmica que já caíram no Enem. Essa é a parte 3 de uma série, não é? E os vídeos 1 e 2 eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, ok? Questão de número 14 é uma questão que caiu no Enem de 2015, segunda aplicação. O editor vai colocar aí na tela para você, você pausa o vídeo e tenta resolver. Tranquilo, né, gente? A questão fala que existem dois carros, carro 1 e carro 2. O primeiro utiliza freio ABS e o segundo não utiliza freio ABS, certo? Ambos estão inicialmente a 108 km por hora e vão frear até parar, então a velocidade final deles vai ser zero, ok? O que ele pede aqui? Qual que é essa distância aqui, ó? Que é a distância da frenagem, né, do momento que ele começou a frear até parar. Ele chamou isso aqui de D1 e esse aqui de D2, certo? Então vamos analisar com calma, veja bem. Vamos começar por aqui, ó. Freio com ABS, certo? O freio com ABS é aquele freio que não deixa a roda travar, certo? Se a roda não trava, ela não desliza sobre a superfície. Ela vai parando aos poucos, né? Até parar, né? Vamos dizer assim, completamente, né? Ela vai freando aos poucos, mas sem deixar travar a roda, certo? Então, se a roda não trava, a força de atrito que governa aqui esse movimento é o atrito estático, legal? Vamos marcar aqui, ó, as forças que estão atuando aqui sobre esse carro que eu estou representando aqui por esse bloco. Nós temos peso, temos a força peso, temos também a normal, força peso e normal nesse caso vão se cancelar, certo? Se a normal for maior que o peso, o carro estaria voando. Se o peso for maior que a normal, o carro estaria entrando aqui para dentro do chão. Não é isso que está acontecendo, ok? E nós temos aqui também, ó, uma força de atrito. E como eu falei, ó, como ele está utilizando a ABS, a roda não trava, é uma força de atrito estático. Legal? Observe, a velocidade inicial desse carro é 108 km por hora, porém essas unidades não estão no sistema internacional. A unidade de velocidade no sistema internacional é o metros por segundo. Então o que você tem que fazer? Você tem que dividir isso aqui, ó, você tem que dividir por 3,6. Se você dividir 108 por 3,6, você vai achar 30, certo? Então vou apagar aqui, ó, só por questão de espaço mesmo. Então, 108 km por hora é exatamente a mesma coisa de 30 metros por segundo. Basta você dividir por 3,6, certo? Bom, a velocidade inicial desse carro, então, ó, vou colocar aqui de verde, o meu V0, né, velocidade inicial, é 30 metros por segundo. E daí ele vai frear até parar. Então, minha velocidade final é zero, ok? E daí, ó, acha pra gente esse D1. Como é que a gente vai fazer? Eu posso utilizar aqui, ó, a equação de Torricelli, porque eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a velocidade final e eu estou querendo aqui o valor do D1, né? Sempre que eu não tiver o tempo, né, ele não forneceu aí o tempo de frenagem. Então, é mais conveniente para a gente utilizar a equação de Torricelli porque ela não tem o tempo, né, o fator tempo envolvido, certo? Então, como é que é a equação de Torricelli? Ó, V ao quadrado vai ser igual a V0 ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a distância, né? Mas como se trata de uma frenagem, então a aceleração ela é negativa, não é verdade? Então, eu vou colocar o sinalzinho de menos aqui, ó. Então, menos duas vezes a aceleração vezes a distância percorrida aqui, ó, que ele chamou de D1, que é exatamente o que a gente está querendo, certo? Então, ó, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos duas vezes a aceleração vezes a distância. Velocidade final é zero. Zero ao quadrado, zero. Vai ser igual a velocidade inicial,
30 metros por segundo, né? Não esquece de transformar não, viu? 108 km por hora equivale a 30 metros por segundo. Então, vai ser igual a 30 ao quadrado menos 2 vezes a aceleração que eu não tenho, vezes D1, que é o que eu estou querendo, certo? Então, ó, eu não tenho aqui o valor dessa aceleração, a gente vai ter que buscar isso aí, ó. Se você analisar, como eu falei, ó, o peso cancelou com a normal, só me sobrou aqui a força de atrito estático. Então, a força de atrito estático é a força resultante, certo? Então, vamos, né, dar uma pausa aqui, ó, vem para cá. Vai ficar assim agora, ó, força resultante. Quem que é a força resultante? Normal cancelou com peso, é a força de atrito estático. Segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força de atrito estático é coeficiente de atrito estático vezes a normal. Porém, a normal aqui, ó, é igual ao peso, né? Não foi isso que a gente acabou de ver aqui, ó, normal cancela com peso, né? Tem o mesmo valor. Então, a normal aqui, ó, seria igual ao peso. E peso é massa vezes gravidade. Então, substitui lá, ó, massa vezes aceleração vai ser igual a coeficiente de atrito estático vezes a normal, que é igual ao peso, peso, massa vezes gravidade, certo? Bom, massa cancela com massa, então a aceleração vai ser igual a coeficiente de atrito estático, que vale 1, vezes a gravidade, que vale 10. Então a minha aceleração vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Achei aqui o valor da minha aceleração. Agora você volta aqui para essa primeira equação, ó. Isso aqui vai ficar como? Ó, 0 é igual a 30 ao quadrado, 900, menos 2 vezes a aceleração, menos 2 vezes a aceleração aqui que eu acabei de achar, ó, que vale 10. Então, 2 vezes 10, vezes D1, que é o que eu estou querendo, certo? Então, isso aqui vai ficar da seguinte forma, ó, 0 igual a 900, menos 2 vezes 10, vezes D1, então aqui vai ficar menos 20D1, que eu vou jogar para o lado de cá e ele vai com o sinal invertido. Então, vai ficar como? Vai ficar assim, ó, 20D1 é igual a 900. Então, D1 vai ser 900 dividido por 20, não é? O 20 está multiplicando D1, ele passa dividindo. Então, o meu D1 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 45, não é? 900 dividido por 20, 45, certo? Eu acabei de achar aqui o meu D1. Então, isso aqui, ó, como eu falei, é para o carro com ABS. Agora, para o carro sem ABS, o que vai acontecer aqui, ó? Observe que a velocidade inicial dele é a mesma, né? 108 km por hora, que você já sabe, não é? Basta você dividir aí por 3,6, que você vai achar aí 30 metros por segundo. Fazendo a análise dessa questão, ela vai ser, dessa segunda parte, né? Ela vai ser exatamente igual à da primeira, né? Bem parecido, né? Nós temos então aqui, ó, uma velocidade aqui, V0, de 30 metros por segundo, certo? A velocidade final é 0, porque ele freia até parar. Fazendo uma análise das forças, o que nós temos? Peso para baixo, normal para cima, certo? Assim como naquela primeira parte, peso e normal se cancelam, não é? Eles têm o mesmo valor, legal? E daí, ó, como o carro está freando, só que agora é sem ABS, né? Se não tem ABS, a roda trava. Se a roda trava, ó, o pneu, né, literalmente desliza sobre o asfalto. Então é força de atrito que cinético, legal? Então, se existe deslizamento entre superfícies, você vai utilizar a força de atrito cinético. Se não existe o deslizamento entre as superfícies, força de atrito estático, certo? Então, para cá nós vamos ter quem? Força de atrito cinético, certo? Bom, temos que achar aqui esse valor de D2.
a gente vai utilizar exatamente a mesma estratégia, viu, gente, aqui dessa primeira parte. Então, começamos aqui por Torricelli, ó, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos, porque se trata de uma frenagem, 2 vezes a aceleração vezes a distância, que ele chamou de D2, certo? Velocidade final é 0, freio até parar. Velocidade inicial, 30 ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração vezes D2. Queremos D2, não temos aceleração, vamos utilizar aqui, ó, a segunda lei de Newton, né? Peso cancelou com o normal, a força resultante aqui é o atrito cinético, a força de atrito cinético. Então, vamos lá, ó, força resultante é a força de atrito cinético. Força resultante, ó, é massa vezes aceleração. Força de atrito cinético é coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Nesse caso, normal e peso têm o mesmo valor, não é? Então, ó, a normal aqui, em questão de valor, é exatamente igual ao peso. E peso é massa vezes gravidade. Então, vai ficar o seguinte, massa vezes aceleração é igual a coeficiente de atrito cinético vezes massa vezes a gravidade. Legal? Corta as massas. Então, a aceleração vai ser igual a quanto? Aí ele me deu, ó, coeficiente de atrito cinético. 0,75 vezes a gravidade, que vale 10. Então, a aceleração aqui, ó, vai ser quanto? 7,5 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da minha aceleração. Legal? Agora, você volta aqui e termina a questão, ó. Então, aqui vai ficar como? 0 vai ser igual a 30 ao quadrado, 900, menos 2 vezes a aceleração, 7,5 D2. Legal? Então, ó, 0 vai ser igual a 900, 2 vezes 7,5, você vai achar 15, não é? Então, menos 15 D2. Passa para cá com o sinal invertido, ó. 15 D2 é igual a 900. Ah, então D2 aqui vai valer quanto, ó? Quanto é que vai valer D2? Vai ser 900 dividido por 15, que você vai achar 60 metros. Legal? Então, ó, completando aqui o nosso esquema, ó, D1 aqui, nós achamos 45 metros e D2 nós achamos 60 metros, né? Então a gente pode observar que o freio ABS ele é mais efetivo do que um automóvel que não tem freio ABS. Ele para antes, ó, demora 45 metros para parar e nessa outra situação ele gasta, né, melhor dizer, 60 metros. Legal? Então a nossa alternativa ficou o quê? D1 igual a 45 e D2 igual a 60 metros, né? Então, essa questão, a alternativa é a letra A. Legal? Valeu! Questão de número 15 é uma questão do Enem de 2009, ó, já faz um bom tempo já, não é? É uma questão que traz aqui o conceito de aceleração centrípeta, bem tranquila, pode pegar aqui um pouco nas contas, não é? Mas é uma questão de fácil entendimento. O editor vai colocar aí na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, depois você volta aqui comigo. Muito bem. Essa questão está falando de um trem-bala que vai ligar a cidade de São Paulo até o Rio de Janeiro. Uma distância aí, ó, vai percorrer uma distância de 403 quilômetros e vai gastar um tempo aqui de 1 hora e 25 minutos. Bom, o trem-bala, ele tem uma velocidade altíssima, certo? Então, deve-se tomar cuidado aqui ao dimensionar as curvas, não é? Porque se essa curva for muito fechada, né, ou seja, o raio aqui dessa curva for pequeno e a curva for muito fechada,
pode ocorrer, né, do trem passar reto, certo? Então deve haver aqui uma medida de raio que vai me proporcionar aqui uma curva, né, confortável aqui, né, que o trem vai conseguir fazer essa curva aí com tranquilidade também para os passageiros, né? Bom, lembrando aqui, ó, aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado sobre raio. Ele já me deu o valor dessa aceleração centrípeta, vale 0,1 g, onde g é a aceleração da gravidade. Então, nesse caso, ó, minha aceleração centrípeta vai valer 0,1 vezes 10. Nós temos que a aceleração centrípeta vai valer 1 metro por segundo ao quadrado, certo? Então, eu tenho uma curva, aceleração centrípeta sempre voltada aqui, ó, sempre aponta para o centro da curva, e essa curva ela tem um raio. Meu objetivo é descobrir qual é esse raio. Para a gente calcular a aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado sobre o raio, certo? Esse fator que eu já tenho, vale 1, o raio eu estou querendo, preciso descobrir qual que é a velocidade desse trem, certo? E daí, ó, o que eu sei? Como a velocidade é constante, eu posso afirmar que velocidade vai ser a distância pelo tempo. Distância, 403 quilômetros. E o tempo aqui, ó, ele falou que é um tempo de 1h25, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso tudo aqui em hora, legal? Como é que a gente vai fazer isso? Veja bem, 1 hora tem 60 minutos, certo? Então, esse 25 aqui, ó, eu vou dividir por 60. E daí eu vou achar aí esse valor em hora, tudo em hora, legal? Então, ó, vamos lá, meu ΔT aqui vai valer quanto? Vai ser 1 hora mais 25 dividido por 60, aí ó, já tem uma conta um pouquinho chatinha para você fazer. Você deve achar aí, ó, 0,42. Já resolvi tudo aqui para você. Então, o meu tempo total, ó, vai ser de 1,42 horas, certo? Esse é o tempo da viagem, legal? 1,42. Ótimo. Então, vamos achar aqui, ó, qual que é o valor dessa velocidade, ó. Minha velocidade vai ser igual a 403 quilômetros dividido por 1,42. Então a minha velocidade, ó, se você fizer essa conta aí com bastante cuidado, você deve achar aí, ó, 283,8, certo? 283,8 quilômetros por hora. Legal? Só que daí a gente tem que trabalhar no sistema internacional, né? Então não posso deixar isso em quilômetros por hora, eu tenho que passar para metros por segundo. Como é que a gente faz isso? Basta você dividir isso aqui, ó, por 3,6. É uma questão, essa questão ela se complica nas contas, não é? A ideia em si é bem tranquila, só que aí te deu muito número quebrado, né, para você fazer conta. Então, ó, resolvendo essa conta aí, 283,8 por 3,6, já fiz aqui também, você vai achar 78,8 metros por segundo, certo? Então, ó, achamos aqui a minha velocidade, legal? A velocidade a gente sabe que ela é tangente aqui, ó, à curva. Legal? Então, esse daqui é a minha velocidade, certo? Bom, então vamos lá, vamos achar o valor do raio agora, ó. O que eu gosto de fazer? Eu sempre gosto de isolar já a incógnita que eu estou querendo, certo? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou falar que raio vai ser, ó, aceleração centrípeta passa dividindo o raio multiplicando. Vai ser a velocidade ao quadrado pela aceleração centrípeta. Legal? Então, o raio vai ser igual a 78,8 ao quadrado dividido pela aceleração centrípeta, que vale 1. Ótimo. Então, resolvendo isso aí, ó, 78,8 ao quadrado, você não vai achar nenhum número
preciso aí, né, de acordo aí com as alternativas, ó. Você vai achar aí 6.209,4. 6.209,4 metros, né? E daí ele pediu, ó, ele pediu um valor próximo, né? Ele colocou lá, ó, seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter o raio de curvatura mínimo de aproximadamente, aí você vai lá nas alternativas e olha lá o valor mais próximo, ó. Então vai ser letra E, aproximadamente aí, ó, 6.400 metros, certo? Então essa daí, ó, é a nossa resposta, alternativa letra E, certo? Então essa curva, né, o raio dela, para você ter uma aceleração aí centrípeta confortável, o raio dessa curva deve ter aproximadamente 6.400 metros, letra E. Valeu? Continuando aqui o nosso trabalho, nós temos agora uma questão do Enem de 2016. É uma questão que fala a respeito de polias móveis. O editor vai colocar aí na tela para você. Você pausa o vídeo com calma, tenta resolver, depois você volta. Bom, nessa questão, o Arquimedes ele vai puxar uma embarcação aí de 3.000 quilos, certo? Utilizando aqui um sistema de polias móveis, né? Que é um sistema que irá multiplicar a força feita pelo Arquimedes, né? E nesse caso ele também me deu o valor dessa força, ó. Ela vale 400 newtons. Então Arquimedes vai aplicar aqui uma força de 400 newtons sobre essa corda, não é? Aqui nós temos um sistema de polias móveis e daí ele vai conseguir arrastar aqui essa embarcação. A questão quer saber o seguinte, qual é o número de polias que deve existir aqui para que ele consiga, né, com essa força de 400 newtons, arrastar essa embarcação de 3.000 quilos, legal? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, ó, uma situação onde a embarcação vai estar na iminência do movimento, vai estar quase entrando em movimento, certo? Então eu peguei esse desenho aqui somente essa parte só, para que a gente consiga analisar, né, quais são as forças que estão atuando aqui nessa embarcação e assim conseguimos determinar, né, qual é a força mínima que deve estar atuando sobre essa embarcação para que ela entre em movimento, legal? Então nós temos aqui, ó, apontado para baixo, nós temos o peso, para cima nós temos quem? A normal. Essa corda aqui, ó, vai fazer uma força sobre a embarcação para a esquerda. Eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui de verde. Então, para cá, nós temos uma força de tração, né, tentando colocar esse barco em movimento. E de vermelho, nós temos aqui a força de atrito, né? Então, a tendência de deslizamento desse barco é para a esquerda, então a força de atrito, ó, que eu vou chamar de FAT, está para a direita, não é? Bom, como esse barco está parado, né, eu quero saber a força mínima, né, a força de tração mínima que deve haver aqui para que esse barco entre em movimento. Como esse barco ainda não está deslizando ainda, então aqui é força de atrito estático, você pode até colocar assim, ó, força de atrito estático máxima. Bom, vamos calcular então, né, qual que é o valor dessa tração. Logo de cara, eu já sei que a normal se cancela com o peso, né, porque não há deslocamento aqui na vertical, né? Então, a normal e o peso, elas têm a mesma direção, sentidos opostos e elas devem ter o mesmo valor, certo? Então, normal se cancela com o peso. Bom, então a tração será igual à força de atrito estático. Então, vamos colocar aqui, ó, tração vai ser igual a força de atrito estático máxima, certo? Então, a minha tração vale quanto? Força de atrito estático é coeficiente de atrito estático vezes a normal. Eu não tenho a normal, porém eu sei que ela é igual ao peso. Então, eu vou substituir aqui, ó, normal pelo peso, ok?
Então, a tração será igual a coeficiente de atrito estático que ele me deu, vale 0,8. Peso é massa vezes gravidade. A massa ele me deu 3.000 quilos. Gravidade, 10. Bom, resolvendo essa conta, você deve achar aí 24.000 newtons. Então, a força de atrito estático máxima, né, vale quanto? 24.000 newtons, né? Então, eu tenho que ter um valor de tração aqui, ó. Eu coloquei aqui igual, mas na realidade ele tem que ser um pouquinho maior do que 24.000 newtons, né? Porque se ele for 24.000 newtons, vai ser igual a força de atrito estático, ele ainda não entra em movimento. Então, eu tenho que fazer, ó, um pouquinho a mais, 5 centavos a mais para ele entrar em movimento. Legal? Então, ó, eu devo colocar aqui um número X de polias, de modo que a minha força, né, que o Arquimedes está fazendo, que é de 400 newtons, ela irá se multiplicar até chegar num valor superior aí a esses 24.000 newtons, né? Como assim? Observe aqui comigo, veja bem. Observe. O Arquimedes, ele vai fazer aqui uma força de 400 newtons. Legal? Bom, como essa corda aqui é a mesma, ó, então nós vamos ter aqui 400, certo? Essa corda aqui é a mesma, ó. Então nós temos aqui, puxando aqui 400 newtons, e para cá também 400 newtons, ok? Bom, se eu tenho 400 para cá e 400 para cá, né, a resultante aqui sobre essa polia deve ser zero, então nós temos 800 newtons. Ou seja, com uma polia, a minha força ela multiplicou por 2. Era 400, virou 800. Como essa corda aqui é a mesma, ó, então nós vamos ter 800 puxando dessa parte aqui de baixo e 800 aqui por cima também. Legal? 800 com 800, nós vamos ter o quê? 1.600 newtons, né? Que puxaria aqui essa embarcação com 1.600 newtons. Esse desenho ele colocou aqui só para a gente entender o esquema, né? Obviamente, com 1.600 eu não consigo, eu preciso de um pouquinho mais ali do que 24.000 newtons. Mas o que você deve entender? Com uma polia móvel, a minha força dobrou. Era 400, virou quanto? 800. Duas polias móveis, a minha força dobrou mais uma vez. Era 800, virou 1.600, certo? E com 3? Vai dobrar de novo. Com 3 vai virar quanto? 1.600 vezes 2, 3.200. Com 4 polias móveis, nós vamos ter o quê? Vai dobrar mais uma vez. 6.400, certo? Com 5 polias móveis, nós vamos chegar a quanto? A 12.800, ou seja, com 6 polias móveis, nós vamos chegar a um valor aí de 25.600 newtons, legal? Ou seja, com 5 polias móveis eu tenho 2.800. Não é suficiente ainda, porque eu preciso de pelo menos 24.000. Agora, com 6 passa, né? Com 6 já vai 25.600, mais do que suficiente aí para puxar essa embarcação, legal? Então, nossa resposta, né, o número mínimo de polias utilizadas vão ser quanto? 6 polias. Nossa resposta, então, fica letra B de bola. Valeu! Bom, para a gente finalizar essa lista, questão de número 17, é uma questão que caiu no Enem de 2013, legal? O editor vai colocar aí na tela, você tenta resolver, depois você volta. Tranquilo, né, gente? Uma questão que fala a respeito de um salto de paraquedas
e daí ele quer que você monte o gráfico aqui, ó, de força resultante pelo tempo, certo? Então, para a gente entender melhor, eu trouxe aqui 3 situações, né? Situação 1, 2 e 3. Na situação 1 é o momento em que ele pula do avião, certo? Então ele está lá, o avião, né? No momento que ele pula, cara, a única força que atua sobre ele é quem? É o peso, né? No instante do pulo. Porque vai existir aqui, né, uma outra força, que é a força de resistência do ar. A gente calcula ela, ó, kV ao quadrado, certo? Onde K depende das dimensões do corpo e o V é a velocidade, né? V ao quadrado. No momento que ele pula, né, a velocidade vertical dele é 0. Ah, então não tenho, né, naquele exato momento eu não tenho força de resistência do ar, certo? Ou seja, a minha força resultante aqui é o peso, certo? Porém, quando ele vai caindo, ele vai ganhando velocidade e vai me surgindo aqui a força de resistência do ar, certo? Até que ele atinge a velocidade limite. O que é a velocidade limite? É a velocidade máxima dele, certo? Então ele atingiu essa velocidade limite e essa velocidade, né, obviamente, ela é constante. Então nessa situação, o que eu tenho? O peso, certo? Para baixo e para cima, agora sim, ó, vai me surgir aqui uma força de resistência do ar, certo? De modo que essas duas forças irão se cancelar, ou seja, a força resultante aqui é igual a 0. E se a força resultante é 0, não tem aceleração, não é? Segunda lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração. Se a força resultante é 0, a aceleração é 0. Se a aceleração é 0, a velocidade não muda, né? Ela permanece constante. Então, nesse caso, a velocidade é constante, certo? Então já dá para a gente fazer aqui a primeira parte aqui desse gráfico, ó. Tomando como referencial aqui, ó, o positivo para baixo, certo? Então a minha força resultante, ela sai de um valor máximo, certo? E vai até 0, que é nessa situação 2, onde é que ela atinge a velocidade limite. Então a minha força resultante, ó, vai fazer basicamente isso aqui, ó. Legal? E daí, ó, ele começa a cair, né? Ele cai, né, por um certo tempo, com essa velocidade constante, né? Ou seja, a força resultante é 0, até o momento que ele abre o paraquedas. Na hora que ele abre o paraquedas, a minha força de resistência, né, do ar, ó, vai lá em cima, certo? E daí ele começa a frear, não é verdade? Então eu tenho para baixo aqui, ó, a força peso, e para cima, ó, devido aqui ao paraquedas, eu vou ter aqui a minha força de resistência do ar. Ou seja, a minha força resultante vai ser quem? Vai ser a força de resistência do ar menos o peso, né? Então, a força de resistência do ar está apontada para cima, então no meu gráfico aqui ela vai ser uma força negativa, porque eu tomei o referencial aqui, ó, vetores, ó, a parte positiva, né? O vetor está virado para baixo, legal? Bom, e daí, ó, ele vai sofrer uma desaceleração, não é? Até que ele vai atingir, não é? Com o passar do tempo, ele vai atingir novamente uma velocidade constante, né? Bem menor do que essa velocidade limite, né? Ele vai desacelerando até atingir ali uma velocidade constante, certo? Então, ó, paramos no gráfico exatamente aqui, ó, nesse ponto, onde a força resultante é 0. E agora aqui para baixo, ó, a minha força do ar é maior que o peso, então minha força resultante está aqui para cima, né? Lembrando aqui dessa questão aqui do referencial, ó, então a minha força resultante ela vai sair daqui, legal? E com o passar do tempo, ela vai tendendo a 0 novamente, certo? Então minha força resultante vai fazer exatamente isso aqui. Repare que aqui, ó, a força resultante ela inverteu o sentido, né? Nessa primeira situação ela está para baixo e aqui, ó, ela está para cima, legal? Então, nossa alternativa ficou, da questão 17, ficou letra B de bola, certo?
Bom, pessoal, então esse aí foi a nossa série de vídeos, né? Temos aí o vídeo 1, o vídeo 2 e esse que é o vídeo 3, de questões de dinâmica que já caíram no Enem. Tentei abranger aí quase tudo, ou praticamente tudo, né? Que já caiu de dinâmica. Espero que você tenha gostado desse vídeo e peço, né, que você compartilhe aí com seus amigos, com seus colegas, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, né? Se tiver alguma crítica também, pode falar que eu vou estar respondendo aí todo mundo. Valeu? Muito obrigado, fiquem com Deus, valeu!